Como é que um garoto, diagnosticado com problema de crescimento, se tornou, para muita gente, o maior jogador de futebol de todos os tempos? Pois é, essa é a jornada de Lionel Messi, uma história de talento, superação e glória que simplesmente redefiniu os limites do esporte. De outra galáxia. Essa frase, ela captura perfeitamente o que a gente sente vendo ele jogar. Não é só sobre a técnica, sabe? É uma leitura de jogo que parece, de verdade, de outro mundo. É essa genialidade que a gente vai tentar desvendar aqui. E bom, toda lenda tem um começo. A de Messi nos leva para Rosário, lá na Argentina, um lugar onde futebol é muito mais que um esporte, faz parte da identidade das pessoas. Olha, desde pequeno, o talento dele era uma coisa inegável. Lá no Newell's Old Boys, ele já era um fenômeno. Mas aí, com 11 anos, veio um diagnóstico que quase colocou um ponto final na carreira dele antes mesmo de começar. A solução para o sonho dele estava do outro lado do oceano. O obstáculo era gigante e duplo, físico e financeiro. Os US$ 900 por mês para o tratamento era algo impossível para a família e para os clubes argentinos da época. A aposta que o Barcelona fez não foi só no talento, foi na saúde dele. E esse investimento mudaria a história do clube para sempre. E aqui vem uma daquelas histórias que parecem lenda do futebol. A certeza no talento do Messi era tão absurda que, na falta de um papel, o primeiro acordo foi selado ali mesmo, num guardanapo. Um gesto de improviso que garantiu o futuro de uma lenda. E foi assim que começou a Era de Ouro. Lá em Barcelona, o Messi deixou de ser uma promessa para se tornar a cara do clube, liderando uma das maiores dinastias que o futebol já viu. A ascensão dele foi, assim, meteórica. Em 2004, a estreia. Logo depois, o primeiro gol com aquele passe genial do seu mentor, Ronaldinho. Em pouquíssimos anos, ele não era mais um coadjuvante, ele era o protagonista absoluto, o rei do Camp Nou. E essa realeza se mede em troféus, 34. Esse é o número de títulos que ele conquistou só no Barcelona. Para a gente ter uma ideia, isso dá uma média de quase 2 troféus por temporada. Uma era de conquistas sem precedentes. Esse quadro aqui mostra bem o equilíbrio perfeito da genialidade dele. Em 2011 e 12, um recorde individual absurdo, 73 gols. Na temporada anterior, um desempenho que foi crucial para as conquistas coletivas mais importantes, La Liga e Champions. Ele era, ao mesmo tempo, o artista e o engenheiro do time. E quando todo mundo achava que não dava para ir além, veio 2012. 91. Esse é o número de gols que ele marcou em um único ano calendário. Não em uma temporada, em um ano. É um recorde tão absurdo que parece ficção. Um marco que, olha, talvez nunca seja quebrado. Mas toda grande história precisa de um conflito, né? E para o Messi, essa era a grande missão. Enquanto ele empilhava taças na Europa, uma pergunta o perseguia em casa. Quando é que a glória viria com a camisa da Argentina? Essa era a pergunta que estava em todo lugar. A pressão era gigantesca. Cada Copa do Mundo, cada Copa América, não era só um torneio. Era um julgamento sobre o lugar dele na história, carregando a esperança de uma nação inteira nas costas. E essa busca pela glória foi marcada por muita dor. 3 finais seguidas, 3 derrotas. A mais amarga de todas, sem dúvida, a da Copa de 2014, no Maracanã. O sonho estava ali tão perto, mas escapou. E a cada derrota, a pressão só aumentava. E aqui, o ponto mais baixo de todos. Depois de perder um pênalti na final de 2016, o peso da frustração foi demais para ele. A declaração de aposentadoria da seleção chocou o mundo e mostrou o sofrimento que existia por trás do gênio. Mas, felizmente, a história não ia terminar ali. E então, a redenção começou. E não podia ser um palco mais simbólico. Copa América de 2021, título conquistado contra o Brasil em pleno Maracanã. O feitiço estava quebrado. O primeiro grande título com a seleção finalmente tinha chegado. Mas o capítulo mais importante dessa saga toda ainda estava por vir. No Catar, na Copa do Mundo de 2022, ele teria a sua última chance de alcançar a glória máxima. E ele conseguiu, numa campanha inesquecível e numa final que entrou para a história como uma das maiores de todos os tempos. Ele levou a Argentina ao topo do mundo. A imagem dele erguendo a taça não foi só uma vitória, foi a conclusão de uma jornada épica. Com a missão na Argentina finalmente cumprida, a gente entra no capítulo final da carreira dele, o legado global que ele construiu para além do Barcelona. A saída do Barcelona foi um terremoto no mundo do futebol. Depois de 17 temporadas, o homem de um clube só precisou se reinventar.
Primeiro, uma passagem por Paris, formando aquele ataque estelar. E depois, uma mudança surpreendente para Miami, com a missão de revolucionar o futebol nos Estados Unidos. E o instinto vencedor foi junto com ele, claro. Tanto na França quanto nos Estados Unidos, ele continua a levantar troféus, incluindo o primeiro da história do Inter Miami, provando que a magia dele não depende de uma camisa ou de um lugar. 8. Esse é o número de vezes que ele foi eleito oficialmente o melhor jogador do planeta. Nenhum outro jogador na história chegou nem perto disso. É a prova incontestável da longevidade e do domínio absoluto dele por mais de uma década. E chegamos ao número que resume tudo: 46. Esse é o total de troféus oficiais na carreira dele, o que faz dele o jogador de futebol com mais títulos da história. Um legado imortalizado em prata e ouro. E no fim das contas, fica a pergunta: o que realmente define a genialidade de Messi? São os números que quebram a lógica? A montanha de troféus? Ou é a jornada completa? A do garoto que superou uma doença, enfrentou derrotas devastadoras e, no fim, conquistou absolutamente tudo. Talvez a resposta seja que a verdadeira grandeza dele está em ser, ao mesmo tempo, a estatística e a história.